muito bom dia, sejam muito bem-vindos aqui na EBAG TV. Deus abençoe a sua vida nessa manhã de domingo, 3 de outubro. Nós estamos fazendo uma série de mensagens, uma série de estudos de 1 Coríntios. Hoje vamos aprender 1 Coríntios 5. Fique atento, pega o papel e a caneta, dá tempo. Deus vai falar com você. O que o apóstolo Paulo falou para o povo de Corintos, fala até hoje nas nossas gerações. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo privilégio dessa manhã, desse lindo domingo que o Senhor nos deste. Te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia e graça. Te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Fala aos nossos corações que nós possamos sair diferente, melhor, da forma que nós entramos nesse estudo. No nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu vou sentar aqui porque nós estamos em casa, né? A EBAG é a sua casa, é a nossa casa. Que Deus nos abençoe. E 1 Coríntios 5 diz, o tema que Deus falou no meu coração, é que é uma igreja complicada, mas mantendo a igreja pura. Que nós possamos sempre manter a igreja pura. O povo pode ser complicado, o povo pode ser difícil, mas com o tempo Deus vai moldar o coração desse povo. Que Deus nos abençoe. Vamos mergulhar? Vamos para a introdução? Olha o que Deus tem falado aqui. Guarde 3 coisas no seu coração. 3 coisas. Se você quiser anotar, eu vou falar bem devagar. Imoralidade não combina com a cruz de Cristo. Orgulho não combina com a cruz de Cristo. E o terceiro, obediência, combina com a cruz de Cristo. Obediência combina com a cruz de Cristo. 3 coisas que nós não podemos esquecer. Imoralidade, orgulho e obediência. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Paulo trata o povo relatado a imoralidade na igreja e a recusa dos líderes em lidar com o ofensor. Como é triste que geralmente se ouça que o pecado é tão horrível que seja praticado e arruine o testemunho da igreja. Sim, o que acontece? Naquele povo, todo mundo tinha acabado de aceitar Cristo. Apóstolo Paulo fundou a igreja ali de Corintos, e aí o que aconteceu? Uma pessoa de poder aquisitivo, de um alto poder aquisitivo, estava cometendo algo totalmente que a igreja abomina. Nós vamos mergulhar e vocês vão ver isso aqui. O que a igreja abomina, que Cristo abomina. Só que os líderes, por causa do patamar social que essa pessoa fez, os líderes não queriam tratar dessa situação. E é aí que o apóstolo Paulo vem e ministra na vida daquele povo, vai ministrar na sua, como ele tem ministrado na minha vida. E olha só, Paulo apresenta 3 razões porque a igreja deve exercer disciplina amorosa, porém firme, e também deve lidar com o membro ofensor. Ofensor, aquela pessoa que ofende, ok? Vamos de novo. Imoralidade não combina com a cruz de Cristo. Orgulho não combina com a cruz de Cristo. Obediência combina com a cruz de Cristo. A imoralidade sexual afetada gravemente a igreja de Corinto. A devassidão em que vivia aquela sociedade respingou na igreja. O fato do qual todos estavam falando e era de alguém que teve relação com a sua madrasta. Olha só. Algo que deixou até incrédulos surpresos, reclama Paulo. Gente, o que eu quero dizer para você, imagina que até os incrédulos, até as pessoas que não viviam na igreja ficaram, como assim? Ele teve relações com a sua madrasta. Naquele tempo, o chefe da família, ele ficava muito tempo fora, porque ele tinha os negócios. Provavelmente ali, vamos
dizia que o filho mais velho tinha acesso à casa, cuidava da esposa do pai e acabou tendo esse ato que para ele aconteceria algo normal. E vamos mergulhar, você vai entender que quando isso acontecia, é vergonhoso falar isso, quando isso acontecia, se o marido pegasse em flagrante o adultério, se a pessoa tinha um poder aquisitivo mais alto, ficaria por isso mesmo, ficaria impune. Se a pessoa tivesse um poder aquisitivo mais baixo, o homem da casa poderia matar os dois, que ele estaria livre de qualquer processo. E com certeza ele ia passar batido com o filho. Nós vamos mergulhar na Bíblia e vamos relatar isso aqui. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Vou abrir aqui a Bíblia para nós lermos juntos o que Deus tem para nós. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza, expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. É forte isso, né? E agora nós vamos mergulhar acerca da palavra, daquilo que Deus tem para a gente, que nós possamos, que hoje isso acontece. Hoje acontece ainda a parte da imoralidade sexual. Então nós vamos estudar isso e vamos ver. Vemos a descrição do caso, a energia e a seriedade do apóstolo Paulo empregada para que o caso seja resolvido, os envolvidos sejam punidos e a honra da igreja recuperada. O mais importante é que a igreja não sofra com isso. A igreja são feitas sim de pessoas falhas. Só que quando acontece com uma pessoa, às vezes uma igreja com 100, 200, 3 mil membros, ela vai sofrer. Porque lá fora não vai entender que foi um erro de uma pessoa ou duas pessoas. Foi a igreja que aconteceu. Aconteceu lá naquela igreja. Entendeu? Então, o cuidado do apóstolo Paulo deixar a igreja de Cristo, ilesa, porque ela não tem culpa. E vamos continuar. Paulo não está ali fisicamente, mas desejaria estar. De toda forma, mesmo ausente, ele diz como a igreja deve proceder na resolução do problema. O que isso me ensina? Muita coisa. O que isso me ensina é muita coisa. Primeiro, acabar com a ilusão que a igreja é um lugar onde não há problemas e que há só pessoas perfeitas. Não, a igreja ela tem seu problema porque ela é feita de várias pessoas de pensamentos diferentes. Mas a conduta, ela sim deve ser honrosa. A conduta deve ser honrosa. Eu posso pensar diferente, mas a conduta tem que ser honrosa. Isso é fato. Vamos seguindo. Segundo, que não podemos esconder os erros e não os enfrentar. Isso aqui, nós vamos mergulhar na palavra e vamos ver que também hoje acontece muito isso. Que nós possamos recuperar a pessoa que errou isso. Aqui no caso a pessoa estava se orgulhando. Era uma pessoa do meio cristão com uma pessoa que não era do meio cristão. Então outra pessoa talvez, ela fez isso natural, no meio dos pagãos, das pessoas que não têm o conhecimento, possa até acontecer isso. Porém, aquela pessoa que vive na igreja, vive os princípios de Cristo, isso realmente tem que ser abominado. Com certeza. Vamos mergulhar aqui, ó. Tendo em vista que o adultério
consta no artigo do Código Civil, sim, o código está lá no 159. Se você entrar no 159 do Código Civil, você vai ver que fala sobre o adultério. Ou seja, o que o apóstolo Paulo falou lá atrás, até hoje, nós seguimos isso. É a Bíblia toda, para o homem todo. Lembra que eu falei que imoralidade não combina com a cruz? Orgulho não combina com a cruz? Obediência combina com a cruz de Cristo. Grava isso na sua cabeça. Leve isso para a sua vida. Vamos lá, ponto 1. Pelo bem do ofensor, aquela pessoa que ofende. A disciplina na igreja não é como a prisão policial, de que um acusador antes é semelhante ao pai que disciplina o filho. A primeira razão para isso é ajudar o pecador a demonstrar amor cristão e na tentativa de fazê-lo arrependê-lo. Permitir que o membro da igreja ele possa viver. Naquele tempo, o pecado é aberto. Tipo assim, ele errou, ele reconheceu, vamos tocar ficha, vamos em frente. Então, algo que o fere, como também fere a Cristo e a igreja. Aparentemente, esse membro específico vivia um relacionamento imoral com a sua madrasta. Vamos lá em Levítico, vamos lá atrás. Levítico 18, de 1 a 7. Eu vou ler com vocês aqui. Levítico 18, de 1 a 7. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não proceda como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam-nos os meus decretos e obedeça, pois o homem que praticar viverá por eles, e eu sou o Senhor. Não deixará aproximar uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe, não envolva sexualmente com ela. Olha que que Deus está alertando o povo lá no Antigo Testamento. No caso de Coríntios, a madrasta, que é a esposa do pai dele. Não é a mãe dele, mas é a madrasta, que continua sendo a esposa do pai dele. Está errado igual, ok? Lá em Levítico 18, 8, coloquei separado. Primeiro nós lemos Levítico 18, de 1 a 7, agora vamos ler o 8. Diz assim: não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Bíblia toda para o homem todo. Você já ouviu falar que para ser crente é difícil? Não é difícil. Basta não fazer o mal, não praticar o mal. É só não fazer o errado. Se você fizer o certo, o bem, é difícil? Sim. Todo dia você tem que lutar contra você mesmo, contra o seu eu, e fazer com que você viva o dia daquele dia que o Senhor nos deu, o dia que o Senhor nos deu. E assim nós vamos viver felizes, porque nós estamos praticando o bem, aquilo que a Bíblia diz para nós vivermos. Tudo que a Bíblia diz que eu sou e tomo posse. Parece que a mulher não era membro da família da igreja. É terrível um cristão viver em pecado com uma mulher não salva e a igreja não fazer nada a respeito. A igreja estava ensoberbecida e vangloriava-se de sua atitude liberal. Paulo disse que deveria lamentar, e pela fala, ele usou a palavra grega que significa atear o morto. Depois ele comparou o pecado dele como fermento, do qual o fermento, o que acontece com o fermento? Vamos trazer para o pão. Você pega o pão, dissolve o pão, coloca o fermento e deixa descansar.
A massa com fermento, com o tempo, ela vai crescer, correto? Então, o fermento fermentou tudo que estava lá dentro, vamos dizer que ele contaminou tudo que está lá dentro, igual a ferrugem. A ferrugem, ela começa pequenininho e vai corroendo tudo que tiver na sua frente, se a gente não parar e recuperar aquele ferro. Assim é a laranja. A laranja podre contamina todo o cesto. Não é você pegar a laranja podre e colocar no cesto saudável, se ele vai virar saudável. Ele não vai virar saudável, ele vai contaminar. Então é isso que a gente tem cuidado. A gente tem que pegar esse cesto e separar as laranjas podres. Além da dor, é a atitude tolerante, vamos colocar entre aspas, tá? Eles, em relação ao pecado, acusavam Paulo e ao Senhor. Ele também estava também ofendendo a igreja. Paulo julga o homem a instruir a igreja, a excluir o membro. E alguns podem refletir lá em Mateus 7 e perguntar: mas Jesus não disse que não julgássemos os outros? Sim, Jesus disse. No entanto, isso não significa que devemos fechar os olhos para o pecado. Conhecendo o pecador e os santos, não podemos julgar ninguém. Nós não podemos julgar ninguém. Quem só julga é Cristo. Porém, mas falamos de Mateus 7, vamos lá, Mateus 7, 4. Olha aqui que diz Mateus 7, 4. Como você pode dizer ao seu irmão: deixa eu tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Todavia não podemos e devemos julgar em relação ao povo de Deus. Podemos fazer isso com ninguém. Nós entendemos isso. A igreja conjunta deve lidar com a disciplina, não apenas os líderes. O assunto era de domínio público e deveria ser tratado em público. O homem deveria ser afastado da membresia. Se recusasse a se arrepender, entregar a Satanás. Vou chegar lá, calma, a gente não quer que ele morra, calma, vou chegar lá. Mas eu quero que você entenda o seguinte: era algo de domínio público, e o pai dele provavelmente não queria levar isso a julgamento, porque lá o julgamento era aberto, naquele tempo o julgamento era aberto, era de 60 pessoas a 12 mil pessoas, e era aberto, chegava quem quisesse, não era como hoje, que tem segredo de justiça. Não, era algo totalmente aberto. Então, esse cuidado o pai estava tendo para não expor a família. Só que ele não expondo a família, ele estava passando pano no que o filho fez. Será que isso acontece hoje? O pai passar pano nos erros dos filhos? Vou deixar você refletir. Continuando aqui, ó. Mateus 7, 5 diz assim: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Né? Você pensou que a gente ia criticar? Não, muito pelo contrário. Primeiro nós temos que tirar o do nosso, para depois nós podermos ajudar o próximo. Não quer dizer mandá-lo ir para o inferno, isso não pode acontecer na igreja. Mas essa expressão apenas quer dizer excluí-lo da membresia da igreja, a fim de que viva no mundo do qual Satanás controla. Se ele não quer se arrepender, infelizmente, ok. Então, filho, essas práticas não podem ser aqui dentro, por favor. Lá na frente eu vou falar sobre isso, que isso acontecia isso até ali 2005, isso acontecia, essa comissão. Depois, guarde aí, comissão, levantar uma comissão para visitar o irmão, e depois eu volto. João 12, 31 diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Lá em Colossenses 1,13 diz assim: pois ele os resgatou do domínio das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado. Olha que maravilha. Olha o que Jesus fez. Eu vou repetir para você João, depois eu vou repetir para você Colossenses. João 12, 31. Chegou a hora
de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Quem era o príncipe desse mundo? Satanás. Agora vamos lá em Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia! Glória a Deus! Olha que maravilha! Olha a promessa que nós temos, a certeza que nós temos. E nós temos que viver isso aqui. Continuando, o objetivo desse tipo de disciplina não é perder o membro da igreja, muito pelo contrário. Nunca foi. Mas que nós possamos levar o pecador ao arrependimento, enfim, que seja salvo e não perca a recompensa no dia do julgamento. Hoje, muitas igrejas abandonam o ministério abandonaram, né, o ministério da disciplina. Contudo, realmente, nós temos que amar uns aos outros. Com certeza, pastor ama seus rebanhos. Ele não quer perder ninguém. Ele ama todos, independente. Nós somos falhos demais. Nós somos falhos demais. Eu não sou melhor do que ninguém. Nosso pastor não é melhor do que ninguém. Nosso pastor sofre quando alguém decide não estar mais juntos. Se a pessoa falar assim, não quero mais congregar aqui, amém, mas que congregue em outro lugar. Não fique sem congregar. Não fique, não caia na armadilha que a igreja é um lugar horrível. Nós devemos advertir aquela pessoa que está no caminho errado, para que ela venha se arrepender. Esse é o objetivo da igreja, esse é o nosso objetivo. Nós temos que cuidar das pessoas. Continuando lá em 1 Coríntios 5, agora vamos lá, voltar para o título principal, né? 1 Coríntios 5, agora vamos lá, do 6 ao 8, para vocês entenderem o que Cristo quer dizer e fala aos nossos corações. Do 6 ao 8. Deixa eu trocar de mão aqui. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz com toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho para que sejam massas novas, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi crucificado. Por isso celebramos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento e os pães da sinceridade e da verdade. Naquele tempo, quando chegava a Páscoa, as pessoas limpavam a sua casa para o momento pascual. Então eles levavam a semana preparando a casa, deixando a casa tudo bonitinho, para que quando chegasse o dia da Páscoa, eles pudessem celebrar assim: pode vir, pode chegar, chegou o grande dia que é o dia da Páscoa. Então, era o dia que eles faziam aquela limpeza interna, vamos dizer assim, né? Será que nós perdemos isso? Vou deixar você pensar, não precisa falar não. Vou deixar você pensar sobre isso. Lembrando, imoralidade não combina com a cruz de Cristo. Orgulho não combina com a cruz de Cristo. Obediência, sim, combina com a cruz de Cristo. Ponto 2. Pelo bem da igreja. É insensato a igreja ser liberal e estar disposta a aceitar tudo e qualquer membro sem levar em consideração a forma que este vive. É forte, né? É forte. Nós não temos que aceitar, não. Muito pelo contrário. Cristo não morreu em vão, não. Cristo pagou um alto preço na cruz. Continuando. Você abrirá a sua casa para todos que quiserem entrar? Me responda. Então, por que devemos aceitar toda e qualquer pessoa que querer entrar na Irmandade da Igreja? É difícil ingressar em muitas organizações. A mudança que se incorpora à média da igreja locais, o Paulo adverte sobre isso. Nós não quer dizer que a pessoa tem que entrar aqui, nós temos que moldar. Não, muito pelo contrário. Não somos nós que moldamos. É Cristo que mostra o caminho.
É Cristo que mostra. A pessoa sabe quando a pessoa está fazendo alguma coisa de errado. A pessoa sabe. Independente, a pessoa sabe. Se está usando alguma coisa ilícita, geralmente ela vai para um lugar escondida. Fato. Independente do que seja. Ela sabe. Se ela sabe que está fazendo uma coisa ilícita, alguém precisou mostrar? Não, mas o comportamento sim. O Espírito Santo mostrou. Então é justamente isso que eu quero que você entenda. Que nós não estamos aqui para mudar ninguém. Estamos aqui para viver em comunhão com os irmãos. Paulo adverte, não é boa a vossa jactância. Ele pergunta se não percebemos que um membro da igreja que viva em pecado aberto contamine toda a igreja. Ele faz uma pergunta, né? Paulo usa a ceia da Páscoa para ilustrar esse ponto. Êxodo 12, eu já falei isso aqui, mas agora vou ler dando a passagem bíblica. Êxodo 12, 15, diz assim: durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem a casa o fermento, porque quem come qualquer coisa fermentada no primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Para os judeus, o fermento é um símbolo de pecado e de depravação. Por isso, sempre lavam a casa antes da Páscoa, com a finalidade de remover qualquer resquício do fermento. O cristão deve ter uma atitude semelhante ou ousemos permitir que o fermento do pecado cresça sorrateiramente, em segredo, na igreja e traga problema e vergonha para ela. Cristo morreu por nós e torna-nos iguais a Deus e não ao mundo. Nós estamos em imagem semelhante ao Pai. Não queira voltar para aquele lamaçal que Ele te tirou. Você foi comprado por um alto custo, alto preço, preço de sangue. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para aquele que você nele crê. Se você crer nele, você não vai perecer, mas você vai ter vida eterna, meu irmão. Tenha essa certeza. Continuando aqui, ó. 1 Pedro 1,16 diz assim: pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Isso não significa que os líderes da igreja devem ser detetive espiritual. Será que alguém está pecando? Opa, será que alguém está pecando? Ó, estou de olho em você, hein? Não, muito pelo contrário. Em que nós possamos entender que toda a vida, os membros, apenas cada membro da igreja, né? Vamos dizer que a sua mão esteja com dor. Você vai ficar limitado. Porque você não vai conseguir fazer algumas coisas com certa facilidade, porque você não está 100%. Se você está com dor de cabeça, você não está 100%. Você não vai conseguir fazer as suas tarefas rotineiras, porque você não está 100% disposto. É justamente isso que Cristo nos orienta. Cristo nos orienta justamente isso, a cuidar do seu corpo, o corpo de Cristo que somos nós, do qual Cristo é o cabeça, tá? A Bíblia, ela nos alerta a respeito de diversos tipos de cristão. O crente esse não devemos permitir na congregação de uma igreja local. Vamos lá. 1. O crente não resolve suas diferenças pessoais. Mateus 17, 15 ao Mateus 18, 15 ao 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre o erro. Se o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 pessoas ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvir, conte à igreja que ele se recusou a ouvir também. A igreja tratará como um pagão ou publicano. Lembra que eu falei sobre a comissão?
Vou chegar lá sobre essa comissão que se levantava para falar com o irmão, tá legal? O membro que tem a reputação de ser um pecador notório. 1 Coríntios 5, do 9 ao 11, que diz assim: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso me refiro aos imortais que o mundo nem os avarentos ladrões e os idólatras, assim como fosse vocês, precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer um que, dizendo-se irmãos, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você deve comer. 3. O que defende as doutrinas falsas? 1 Timóteo 1, 18 ao 20. 1 Timóteo 1, 18 ao 20. Timóteo, meu filho, dou-lhes esta instrução segundo as profecias, já proferida a seu respeito, para que, segundo-as, você combata o bom combate, enfrentando a fé e a boa consciência de alguns, rejeitando e, por isso, naufragam na fé. Entre eles, Himeneus e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. É forte, né? E triste. Para Paulo lançar eles na mão de Satanás, não querer mais andar junto, imagina que esses camaradas fez. Deve ter feito. Esses camaradas fizeram. Imagina. 2 Timóteo 2, 17 e 18. O ensino deles alastra como um câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já acabou, e assim alguns pervertem a fé. Ponto 4. Os que acusam divisão na igreja. Tito 3, 10 ao 11. Quanto àqueles que provocam divisão, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe o qual tal pessoa se perverteu e que está em pecado por si mesma está condenada. Estou dando aqui passagens bíblicas que falam sobre as correções. Aqui estamos mostrando pessoas que não querem ser corrigidas. Ponto 5. Os cristãos que recusam a trabalhar para o próprio sustento. 2 Tessalonicenses 6 ao 13. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afaste de todos os irmãos que vivem ociosamente, não conforme a tradição que receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estamos entre vocês, nem comemos alguma coisa à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos passados nenhuma de vocês, e porque não tivéssemos tal direito, mas para nós tomássemos um modelo para sermos imitados a vocês. Ou seja, você sabia que você às vezes está sendo copiado por um bom motivo? Por ser um bom trabalhador, um bom mordomo aqui na igreja? As pessoas falam assim: poxa, você trabalha tanto, olha como o fulano de tal é bem sucedido na sua vida profissional e está aqui, ó, servindo. Deus se agrada. Deus se agrada. Nós temos que ter equilíbrio. Equilíbrio. Que Deus fale o teu coração. Eu vou fechando aqui, lá em Tessalônica, fala assim também: quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto:
Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ansiosos, não trabalham, mas andam se entorpecendo da vida alheia. A tais pessoas ordenados e estornando do Senhor Jesus Cristo, que trabalham tranquilamente e comam com seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. Não se preocupe em olhar para os lados. Se você olhar para o lado, você vai desanimar. Continue fazendo a sua parte, em equilíbrio, em sabedoria. Deus vai continuar te honrando. Finalzinho que ele fala aqui, nunca canse de fazer o bem. Continue servindo, continue trabalhando, continue amando. Com amor devemos tentar restaurar os que são surpreendidos de pecado. Aqui vamos ver lá em Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devam restaurá-lo com mansidão. Cuide também para que cada um não seja tentado. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, se alguém errar, oriente em amor, cuide dessa pessoa, para que ela possa entender e que a escama das vistas possa cair e possa enxergar que estava no pecado. 3.3 Pelo bem do mundo. Falamos pelo bem do opressor, que nós temos que cuidar dele. Se ele não quiser, é a opção dele. Pelo bem da igreja, que a igreja sempre tem que estar ilesa. E agora pelo bem do mundo. 1 Coríntios 9-13. 5, de 9 a 13. Já lhes disse por carta, que você não devam associar-se com pessoas imorais. Contudo, não me refiro aos imorais deste mundo, mas os avarentos, os ladrões, aos idólatras, assim como se você precisariam sair desse mundo. Mas agora estou escrevendo que não devam associar-se com qualquer um, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, você nem devam comer juntos, pois como haveria de julgar os de fora da igreja, se não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora, expulsem os perversos do meio de vocês. O que eu quero dizer para vocês, que lá até os anos 2000, eu ainda peguei isso, ali até o meados de 2005, quando o irmão estava em pecado, estava em um caminho errado, ou estava sumido da igreja por algum motivo, se levantava uma comissão para entrar em contato com essa pessoa, conversar com essa pessoa, orientar, procurar saber o porquê ela está fora, o porquê ela não quer mais congregar, explicar do erro. Se a pessoa aceitar a disciplina, querer ser corrigido, ela vai continuar no corpo de Cristo, vai continuar ceando com a gente, caminhando com a gente, vivendo tudo que Deus tem para ela. Mas agora, se a pessoa decide não estar juntos, naquele tempo, sabe o que acontecia? A pessoa devia escrever de próprio punho, dizendo: eu, Fábio Felipe, decidi não fazer mais parte da igreja tal, por livre, espontânea vontade. A partir da data tal, não faço mais parte dessa comunidade. Assinado Fábio Felipe, tal. A pessoa tinha que escrever. Por que, Fábio, a pessoa que tinha que escrever? Porque a pessoa escrevendo, se um dia a pessoa disser que ela foi coagida a escrever,
com o tipo da letra da pessoa, da grafia da pessoa, vai ver que a pessoa não estava de alguma coisa, fator externo de ameaça. Por isso que antigamente se escrevia à mão. Olha só como é que era. Lembra da comissão que eu falei? Eu estou entrando agora na última parte do estudo. Gostaria que você prestasse atenção aqui. Já estou acabando. A igreja não pode mudar o mundo se ela for igual ao mundo. Ou seja, se a igreja for igual ao mundo, ela não pode mudar o mundo. Ela tem que fazer a diferença. E essa diferença está aqui. O pecado na vida do crente é pior. Por que é pior? Porque ele sabe que está fazendo besteira. Ele sabe que está fazendo errado. O Espírito Santo fala com ele. O Espírito Santo fala com ele, ele sabe que está fazendo errado. Em uma carta anterior, Paulo advertia os de não ter comunhão com os cristãos e os membros da igreja que tinham reputação pecaminosa com os impuros, os avarentos. Como assim, Fábio? Me explica melhor. Aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro, sabe? É justamente isso, os impuros e avarentos. Avarento é aquele que é obcecado em adquirir dinheiro, acumular dinheiro, que não é generoso. Esse é o avarento. Também não devemos andar com os idólatras. Ele não diz que se afastem de todos os pecadores desse tipo, pois, nesse caso, teriam que sair do mundo. É verdade. Apóstolo Paulo não fala que a gente tem que se afastar, não, senão a gente, Senhor, me leva porque não tem como me afastar desse povo. Eu não posso viver o que eles vivem. Eu não posso praticar o que eles praticam, mas eu tenho que fazer a diferença no meio deles. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Por isso que ele fala aqui, a igreja não pode mudar o mundo se for igual a ela. Presumindo, vamos lá. Presumimos que um homem não salvo vive em pecado, mas até o mundo espera que o cristão seja diferente. Está conseguindo entender? Que Deus, Ele sabe que nós somos diferentes, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança. Mas quem está no mundo, mesmo que a pessoa não quer aceitar, não quer viver o Evangelho de Cristo para si, mas Ele sabe e espera que nós possamos fazer a diferença. Ó, silêncio, chegou o Fábio aí, ó. Chegou o Fábio, já muda de assunto. Ah, vamos tal lugar? Pá, o Fábio não vai, porque é happy hour, o Fábio não curte. Agora, se for almoço no intervalo do trabalho, o Fábio vai. Por quê? Porque você tem que ser irrepreensível. A sua conduta, você não falou que você não vai, mas ele sabe que você não compactua. E é isso que o mundo espera de nós. Que nós possamos fazer a diferença, mesmo de boca fechada, amando, não julgando, cuidando, abraçando. Hoje é um dos dias um dos motivos porque a igreja tem tanta pouca influência no mundo. Triste, né? A igreja não tem influência no mundo. Por que quem está na igreja não está fazendo a diferença? Mas quem está no mundo está fazendo a diferença aqui dentro. Olha o silêncio da morte. Que nós possamos fazer a diferença lá fora. Que a igreja possa fazer a diferença lá fora. Que o ajuntamento possa te queimar tanto por dentro que lá fora você não consiga ficar calado. Que você fale até para o poste. Aqui, ó. O cristão fiel não deve ser o mesmo compartilhar uma refeição com os membros da igreja, que arruína o seu testemunho. Ou seja, aqueles que não são, você não deve compartilhar ele algumas coisas. Estamos falando de coisas íntimas. Olha aqui 1 Coríntios 5,5 diz, vamos repetir, 1 Coríntios 5,5 diz, entregue esse homem a Satanás para que o corpo dele seja destruído, o seu espírito seja salvo no dia do Senhor.
Ou seja, agora, o que poderia ser feito, a gente já fez. A alma dele já está salva. Mas, infelizmente, não dá para a gente congregar com ele. Esboça uma parte da disciplina do membro fiel da igreja. Convive de uma forma amigável com o cristão que vive em pecado. Que a gente não pode fechar os olhos para os fatos. Nós temos que ser obediente à palavra e ir até o fim. Porque Jesus, ele teve morte de cruz. Ele não nos livrou pela metade, ele nos livrou por inteiro. Ele foi nos livrando por inteiro. Estamos falando aqui de um pecado muito sério. Um pecado que Paulo abominava lá em Corintos, lá em Levítico também era abominado e hoje também continua sendo, que tanto que está no Código Civil, que rege a nossa nação. Que nós possamos viver a palavra toda, que Deus possa te livrar dos maus caminhos, dos maus pensamentos, assim como um dia Ele já me livrou. Eu era uma pessoa que não acreditava na instituição casamento. Não acreditava mesmo. Como assim, Fábio, você não acreditava? Porque meus pais não tinham um casamento saudável. Meus pais não tinham um casamento. Não posso nem falar muito, que minha mãe pode estar vendo isso aqui e depois o zap vai rolar. Eu quero que você entenda que eu não acreditava na instituição casamento. Porque o que eu vivia dentro de casa, eu não queria para mim. Eu já era do mundo, então, para que casar? Foi quando o Espírito Santo de Deus me achou. E eu achei uma pequena notável. E hoje, tenho completo 14 anos de casado. Ah, Fábio, é pouco, mas é os 14 anos que eu tenho de casado. Ininterruptos para a glória de Deus. 16 anos juntos, somando namoro, somando noivado. Então são 16 anos que eu acredito nessa instituição e creio que Deus tem algo maior para a sua vida. Ah, Fábio, eu não quero casar, mas que você possa viver os melhores dias na presença do Senhor. A opção de casar de novo ou não casar é sua. A opção de você tentar melhorar o seu casamento, não há casamento tão ruim que não possa ser melhorado. E um casamento tão bom que ele não possa ser melhorado. Que Deus te abençoe. Não existe casamento tão ruim que não possa ser restaurado, meu irmão. Agora falei certo. Um casamento tão ruim que não possa ser restaurado. E não existe um casamento tão bom que não possa ser melhorado. Que você possa viver todos os dias aquilo que Deus te deu, a começar pela sua casa, a começar pela sua esposa, a começar pelo seu marido. Você já abençoou o seu marido hoje? Se você acordou primeiro, você falou o quê? Olha a bênção que Deus me deu. Muito obrigado, Senhor, pelo que você me deu. Olha só o que eu tenho. O que você tem falado todo dia quando acorda? O que Deus tem falado com você? Se você acordar todo dia e buscar a Deus, você vai olhar diferente para o seu cônjuge. Se você agradecer todo dia a Deus quando for dormir, você vai olhar diferente o seu cônjuge. Porque o que você agradece a Deus todos os dias, o seu cônjuge é o seu presente diário de Deus, assim como o seu sopro de vida, assim como o seu trabalho, assim como a sua família. Então, quando você agradece a Deus, agradeça a seu cônjuge. O casamento é a instituição que Deus criou. E o inimigo está sempre ao derredor tentando detonar. Mas fique firme. Aquele que morreu na cruz, ele é fiel para restaurar. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. Estamos no primeiro domingo de outubro. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Que nós possamos, Pai, fazer a diferença no mundo. Não estamos aqui, Pai, para nos afastar de ninguém. Muito pelo contrário, que nós possamos ser um imã que atrai as pessoas para a Tua presença, porque nós somos a Tua imagem e semelhança.
Muito obrigado por esse domingo, muito obrigado por esse primeira semana de outubro, Senhor Deus, que nós possamos, Pai, ser melhores a cada dia que passa, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Fique na paz.